Olá, boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso estudo sequencial do Evangelho. Eu sou Marcos Ribeiro, para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, faço parte do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, nosso querido GPEC, e todos os domingos nós estamos aqui para o estudo sequencial do Evangelho. Nós já estamos no capítulo 18. É o capítulo que fala sobre muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. E hoje vamos ler o item: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas antes de nós fazermos a leitura do Evangelho e traçar algumas reflexões, vamos fazer nossa prece de abertura. Eu convido aqueles que sentirem a vontade, que fechem os olhos, que a gente possa ter alguns instantes de conexão com o Pai Maior, para que a gente possa buscar inspiração para esse fim de tarde de domingo, onde iniciamos a semana com o Mestre Jesus. Papai amado, mais uma vez aqui nos reunimos em Teu nome, buscando o aprendizado, buscando um entendimento para a melhoria das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Mais uma vez estamos aqui para entender os Teus ensinamentos deixados há mais de 2000 anos, que possamos, nesses instantes, emanar energias positivas, vibrações de amor e de paz para aqueles que estão aqui conosco, para os nossos familiares que estão junto no nosso lar, mas que não estão no mesmo ambiente que nós, que eles possam receber nesses instantes o nosso afeto, o nosso carinho e todo esse sentimento de paz que nos envolve. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Pois bem, né, o estudo de hoje, como nós falamos, né, é o item do capítulo 18. Essa estrutura do Evangelho, né, é uma estrutura que Kardec escreveu tentando, de forma didática, trazer o ensinamento do Cristo. E o capítulo 18, né, ele já começa os ensinamentos que levam à redenção coletiva, né? Ou seja, do capítulo 18 até o capítulo 26, né, Kardec traz ensinamentos que buscam, né, o crescimento coletivo, né, a abordagem de que ninguém vive só e que precisamos da coletividade para que possamos aprender, mostrar, né, um pouco do nosso papel social, familiar. Então, esse capítulo 18 traz um pouco disso e esse item, nem todos os que dizem Senhor, Senhor estarão no reino dos céus, é um pouco dessa proposta. Então, eu vou ler o trecho que traz as passagens do Evangelho, né, do livro de Mateus, de Lucas, e aí a gente vai traçar alguns comentários. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhe direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumpre e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aí vem a explicação dos Espíritos, né? Todos os que reconhecem a missão de Jesus e dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve de chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam o orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores ou nem caridosos, nem indulgentes para com o seu semelhante? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não poderão a Deus. Então, meus amigos, aqui o texto traz mais explicações sobre isso. E o que é que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso? Eu queria fazer primeiro uma reflexão, né? É muito comum ouvirmos, né? Muitos de nós escutamos no nosso meio social a afirmativa de que os tempos estão chegados, né? Verdade, os tempos estão chegados, os tempos sempre estiveram à nossa disposição. No entanto, o que se entende com tal conceito é que o momento atual ele é propício ao desenvolvimento de ações que nos possibilitem a prosperidade espiritual. Na realidade, os problemas que atormentam as criaturas no mundo já estão plenamente detectados. Já pensemos já esses problemas. O que está faltando, na verdade, é que nos lancemos a trabalhar com afinco e perseverança em soluções definitivas. É que tiramos da boca para fora e que coloquemos em prática essas ações. Não basta somente a nós a identificação da causa dos desequilíbrios sociais e permanecemos vagarosamente prostrados em discursos, apontando culpados ou elaborando projetos que nunca saem do papel. Então, os tempos estão chegados. Mas para o trabalho, é isso que é importante lembrarmos, é isso que a mensagem aqui do Cristo fala, né? Os tempos estão chegados para o trabalho, para as ações concretas e decididas, para arregaçarmos as mangas e realmente trabalhar no bem. Tem um diálogo de Jesus com Pedro, né, que fala um pouco sobre o perdão, em que o mestre ensina que é importante falar do perdão, mas o mais importante também é perdoar. Então a gente não pode só falar, tem que agir. O mestre nos conclamou a amar o próximo como a nós mesmos. E aí, que tipo de comportamento estamos exemplificando junto com quem caminhamos? Como estamos nos postando frente às pessoas que convivem com nós? A mensagem do Evangelho nos lembra a fazer aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos. Quando temos uma dúvida sobre a decisão, um comportamento ou atitude que devemos tomar frente a uma relação ou uma ação ao próximo, que nos perguntemos como reagiríamos se fosse o universo, como reagiríamos se fosse uma ação a nós. E aí vem uma questão. Quase sempre perdoamos em nós o que condenamos nos outros. E a mensagem aqui
dessa passagem do Evangelho nos alerta para essas ações, onde muitas vezes falamos, mas não agimos igual. O Evangelho do Cristo nos orienta a fazer a caridade sem ostentação, incentivando a simplicidade, a humildade junto aos necessitados. É muito importante refletirmos. Será que conseguimos ser fraternos e solidários diante das dores e aflições dos irmãos que seguem pela vida em condição de angústia e desespero? Como é que a gente tem reagido, né, solidariamente, com empatia a esses indivíduos que passam por dificuldades emocionais? Temos sendo boas escutas? Como é que está nosso ouvido para esses indivíduos? Ou simplesmente repulsamos sem paciência, né, com preguiça, dar atenção ao próximo? Quando fazemos a caridade, é de forma que a mão esquerda não sabe o que faz a direita? Será que estamos realmente fazendo uma ação boa de forma oculta, sem precisar que as pessoas reconheçam, sem precisar ficar postando no Instagram, nas mídias sociais, né, que estamos fazendo bem? Precisamos praticar o bem sem esperar reconhecimento. Os ensinamentos de Jesus estão aí. Já conhecemos há mais de 2000 anos esses ensinamentos. É amplamente divulgado. E eu acho que ninguém no mundo pode dizer que não conhece, nunca ouviu falar de Jesus. Então, a hora sempre é agora para que vivamos Jesus na prática. A hora passou. Não podemos mais ficar só da boca para fora. As complicações sociais que ainda impedem a felicidade e a paz entre as criaturas são sinais de que continuamos a afirmar Senhor, Senhor, se realmente fazemos a vontade de Deus, né? Muitas vezes somos catalisadores dessas complicações sociais e nem percebemos. Quando fazemos maledicência, quando fazemos intriga, e a gente precisa melhorar um pouco essa conduta para que possamos de fato falar Senhor, Senhor e realmente estarmos agindo como Deus nos quer que a gente faça. Sabemos que Ele tem nos oferecido as mais valiosas oportunidades de trabalho em favor do bem. Muitas vezes o trabalho bate nossa porta e nós aceitamos, reconhecemos essas oportunidades de trabalho. Os tempos estão chegados, né, para que possamos desenvolver mecanismos de socorro ao próximo, que experimentam extrema pobreza. Os tempos estão chegados para que aparemos, né, a infância, a adolescência, a juventude, indivíduos que vivem em abandono e na indiferença. Os tempos estão chegados para que encontremos meios para amenizar a angústia do idoso que vive sem lar, ou que vive lá, mas que vive na solidão presente, né? Os tempos estão chegados para que sejamos provedores da paz, do equilíbrio em nossa família. Os tempos estão chegados para que sejamos exemplo de respeito e tolerância no meio social, que possamos aceitar as diferenças, porque nós somos diferentes. Então, o tempo ele está chegado para uma ação prática imediata. Outro ponto importante que a mensagem nos traz é que, além de observarmos atentamente os ensinamentos históricos de Jesus, é imprescindível transformá-lo em ações definitivas no trabalho sem esmorecimento. Precisamos trabalhar em favor da implantação do reino de Deus na terra. E para isso, que possamos nos transformar e assim contribuir para a transformação do planeta. Não basta dizer Senhor, Senhor. É essa a mensagem que a gente encontra nesse trecho do Evangelho e que é um chamado para nós, né, nesse fim de tarde de domingo, para uma reflexão importante, né? Nesse momento em que a gente busca uma redenção, um crescimento espiritual.
Pois é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse momento em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da codificação de Kardec, e que possamos encerrar o nosso trabalho e que estejamos juntos novamente no próximo final de semana. Que possamos encerrar nosso encontro com uma oração, e eu peço que todos que estejam à vontade fechem os olhos, façam uma respiração profunda e lenta, entre em conexão com o Pai Maior, para que nesses instantes possamos receber as benéficas do estudo do Evangelho. Essa centelha que está acesa do bem ao nosso redor, que ela possa envolver a todos que têm vínculo com nós, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, que todos possam receber essas energias de paz e amor. E que possamos, ainda estamos nessa fase de agradecer ao Mestre por essa oportunidade, que possamos ter uma semana que chega provedora, com muitos conhecimentos e produtividade de ações positivas, e que possamos não ficar apenas no Senhor, Senhor, e colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Obrigado, Pai, que possamos todos ter uma noite agradável, uma noite de refazimento, de reflexões, e que nossa semana seja de muita paz. Assim seja. Muito obrigado a todos por estar aqui e que possamos nos encontrar novamente na próxima final de semana. Grande abraço.